Você sabe interpretar os exames laboratoriais da forma correta? Sabe o que significa cada parte do leucograma? Qual a função de cada célula? Fala, enfermagem! Eu sou o professor Ivo Salles e nessa aula eu quero te explicar um pouco mais sobre os exames laboratoriais. Nós já tivemos neste canal uma videoaula sobre exames laboratoriais parte 1, que foi falando ali das células vermelhas do eritrograma. E nessa parte aqui, na parte 2 dessa série de vídeos sobre exames laboratoriais, eu quero destacar para vocês a parte branca, o leucograma. Então, se você quer aprender tudo e não perder nenhum detalhe, é de suma importância que você assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, vamos agora iniciar nossa aula sobre interpretação de exames laboratoriais. Na primeira aula, a gente viu essa parte aqui, mas eu vou revisar com vocês para que não fique nenhuma falha aqui, ok? Aqui nós estamos diante de um hemograma. Vale lembrar que todo hemograma ele é completo por si só. E que para hemograma o paciente não precisa estar de jejum. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O hemograma ele é dividido em três partes. Uma parte que é chamada de eritrograma. Ele vai dar informações para a gente sobre as células vermelhas, sobre a hemoglobina, sobre as hemácias, quanto ao tamanho e quanto às cores delas. Nós temos, além do eritrograma, uma parte dele que é responsável por contar as células de defesa, que é o leucograma, onde a gente vai avaliar se o paciente tem ou não alguma infecção viral, infecção fúngica, algum parasita. E por fim, a gente tem o plaquetograma, que avalia as plaquetas do paciente. Essa aula em específico, nós vamos falar do leucograma. Já tivemos uma aula do eritrograma e agora vamos falar especificamente do leucograma. O leucograma ele vai contar as células brancas do nosso organismo. Lembra quais são as células brancas? São os leucócitos. E nós temos vários tipos de leucócitos aqui. São eles que são responsáveis pela a nossa imunidade. Sempre quando a gente tem algum invasor, os leucócitos eles aumentam para matar estes invasores, seja eles vírus, fungos ou bactérias. Então nós temos aqui diferentes tipos de leucócitos, como por exemplo o basófilo, como por exemplo o eosinófilo, os metamielócitos, os bastões, metamielócitos, bastões segmentados, os linfócitos e os monócitos. A gente vai falar de cada um aqui individualmente. Mas antes eu preciso te falar dois termos aqui. Os leucócitos, eles podem estar aumentados ou reduzidos. E lembra que esses valores, eles podem mudar de laboratório para laboratório a depender do método que eles utilizaram. Mas você vai ter sempre ali as referências. Quando os leucócitos estiverem acima da referência, nós iremos dizer que nós estamos diante de uma leucocitose. Agora, se estes leucócitos estiverem diminuídos, nós estamos diante de uma leucopenia. Muito importante essas duas palavras. Leucocitose, um aumento de leucócitos. Leucopenia, uma redução da produção dos leucócitos. Vale lembrar também que dos leucócitos nós temos diversos tipos. E desses tipos a gente consegue dividir eles em granulócitos e agranulócitos. Qual é a diferença entre eles? São de fato esses grânulos aqui, que são nada mais nada menos do que ribossomos, tá certo? Para a síntese proteica. Quais são os granulócitos? Os granulócitos são os eosinófilos, deixa eu marcar aqui para vocês, os basófilos e os neutrófilos. E os agranulócitos são apenas dois, linfócito e monócito. Ivo, como é que eu vou decorar isso, Ivo? Muito fácil. É só lembrar do BEM 10. Lembra do BEM 10? O BEM 10 é quem? Basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Eles são o quê? Eles são granulócitos. E aí? E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa dica. Essa dica foi boa, não foi? Valeu o like de vocês? Valeu ou não valeu? Valeu, né? Então vai lá
deixa o like e aproveita que está deixando o like, inscreva-se no canal, faça parte da família Descomplica Enfermagem, nossa família que cada vez mais está crescendo e arrastando seguidores do Brasil inteiro. Voltando para nossa aula, então leucócitos são as células de defesa. Um aumento das células de defesa, nós estamos diante de uma leucocitose. Uma redução das células de defesa, nós estamos diante de uma leucopenia. Temos dois tipos de células de defesa, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são os bem-10, basófilo, eosinófilo e neutrófilo, e os agranulócitos são os linfócitos e os monócitos. Bem simples. Agora nós vamos falar individualmente aqui de cada um deles. Mas antes, eu vou te explicar agora o que é que causa um aumento de leucócitos. Ora, infecção. Obviamente, quando a gente tem uma infecção, causa esse aumento de leucócitos. Quando a gente tem alguma neoplasia lá na produção, na medula óssea, certo? Traumatismo, paciente aí vítima de trauma multissistêmico, estresse, necrose tecidual e inflamação. Obviamente que a inflamação nada mais é do que essas células de defesa lá naquele tecido, certo? O paciente, quando ele está diante desses fatores, há um aumento na produção de leucócitos. Logo, ele fica com leucocitose. E o contrário, Ivo, o que é que leva o paciente a ter uma redução dos leucócitos? O que é que leva o paciente a ter uma leucopenia? Vamos lá, toxicidade por drogas, uma insuficiência na medula óssea, porque a medula óssea não vai conseguir produzir essas células de defesa como deveria, certo? Infecções muito severas, de forma que o patógeno ele acaba sendo muito mais forte do que as células de defesa. Deficiência nutricional, doença autoimune e aplasia congênita da medula. Esses são alguns dos casos que levam o paciente a ter essa leucopenia, ok? Por isso que é tão importante, você diante de um exame laboratorial, você não vai ver e falar, o paciente está com leucócito aumentado ou reduzido. Mas o principal dessa informação é você investigar o que está levando esse aumento do leucócito e o que está levando essa redução dos leucócitos. Você precisa ter esse pensamento. Vamos falar dos neutrófilos. Neutrófilos, ele é um leucócito do tipo granular, tá certo? Do tipo granulócito. Qual é o valor normal dele? O valor normal dos neutrófilos de em torno de 55% até 70%. E ele é dividido em três partes, que é o metamielócito, os bastonetes e os segmentados. Você pode estar olhando agora para esse exame laboratorial aqui e procurar, Ivo, onde é que está o neutrófilo? Cadê o neutrófilo nesta lista? Bem, ele está aqui, ó, metamielócito, bastonete e segmentado. O neutrófilo, o valor total é 55 a 70. Mas lembre-se que eu posso ter três tipos de neutrófilo: metamielócito, bastonete e os segmentados. Tá certo? Ivo, o que é que isso significa? Isso significa o quão jovem ou quão adulta é essas células. Os mielócitos, na verdade, os mieloblastos são células mais jovens e os segmentados são células que são mais maduras, ok? Isso significa que a gente tem uma maior presença de segmentados, que são células mais maduras. Depois a gente tem uma quantidade menor de bastonetes e uma quantidade ainda menor de metamielócito, tá certo? A gente vai ter a contagem desses três últimos aqui. Vale salientar que quando há uma presença de mais células jovens do que células adultas, células maduras, por exemplo, um aumento de metamielócito, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que os neutrófilos estão desviados para a esquerda. Significa que está mais células jovens do que células adultas. É isso que significa quando você vê algum profissional falando, os neutrófilos desviados para a esquerda. Há uma produção e o paciente apresenta muito mais células jovens do que células maduras. E isso não é tão bom assim, uma vez que aquelas células jovens não são tão eficientes quanto essas mais maduras. Ivo, e o que é que isso significa, Ivo? Isso é um indicativo que o paciente apresenta aí uma infecção bacteriana progressiva, tá certo? O paciente que apresenta esse aumento de metamielócito, provavelmente ele está com alguma infecção bacteriana aguda. Isso quer dizer que quando eu vejo um paciente com leucócito aumentado e um aumento de metamielócito, eu posso dizer que ele está com infecção bacteriana? Você pode suspeitar disso, é um indicativo que ele apresenta aí uma infecção bacteriana. Os neutrófilos, quando eles estão reduzidos, nós vamos dar o nome de neutropenia.
que pode ser provocado por anemia, deficiência nutricional, infecções virais, radioterapia, terapia medicamentosa. E quando os neutrófilos estão aumentados, significa que ele está diante de uma neutrofilia. Pode ser causado por estresse físico, mental, infecções, leucemia, trauma, distúrbios inflamatórios, distúrbios metabólicos. Agora a gente vai falar sobre os basófilos. O valor normal do basófilo é de 0,5 até 1%, certo? E os basófilos, ele tem uma ação importantíssima nas reações alérgicas. Por quê? Porque são os basófilos que liberam histamina e heparina. Se você já viu a nossa aula de anafilaxia, lembra que a histamina ela vai fechar os vasos periféricos, vai fechar aqui os brônquios, vai causar uma vasoconstrição periférica, de forma que vai fechar todo o nosso sistema, todos os sistemas, tanto sistemas vasculares quanto o sistema respiratório. Por quê? Para evitar o contato desse paciente com aquele alérgeno, com aquele contato que o paciente, com aquele antígeno que o paciente é alérgico. Então, quando o paciente apresenta alergias, processos inflamatórios, quem tende a aumentar nesse caso são os basófilos, ok? Vamos falar agora sobre os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são bastante comuns contra infecções de parasitas. Os plateusmintos, os eumintos, as verminoses, os vermes. O paciente que apresenta aquele barriga d'água, já ouviu falar aquele barriga d'água? Pois bem, quando o paciente apresenta verme, infecções parasitárias, quem tende a aumentar são os eosinófilos. Agora vamos falar sobre os monócitos. Os monócitos, ele é a mesma coisa que o macrófago, tá certo? A diferença é que ele muda de nome, ele passa por uma mudança quando ele chega no tecido. No sangue, ele é chamado de monócito e ele se torna macrófago nos tecidos. E ele tem um importante papel na fagocitose, ele é o grande responsável por fazer essa fagocitose, que nada mais é como se ele fosse comer, engolir o patógeno, tá certo? Este invasor. Quando ele está aumentado, nós vamos dar o nome de monocitose, pode ser provocado por infecções virais, bacterianas, distúrbio inflamatório crônico. E quando os monócitos estão reduzidos, nós vamos dar o nome de monocitopenia, pode ser provocado por anemia plástica, terapia medicamentosa, como por exemplo a prednisona e leucemia. Vamos falar agora dos linfócitos. Lembra? Os linfócitos, eles são agranulócitos. Nós falamos dos granulócitos. Quem são os granulócitos? São os basófilos, eosinófilos e neutrófilos, o bem 10. Agora vamos falar dos agranulócitos, que são os linfócitos. Os linfócitos, vou só tirar esse nome, tá certo? Esse nome não é para estar aqui. Os linfócitos não são macrófagos, tá certo? Os linfócitos, eles vão combater infecções bacterianas crônicas, virais e células tumorais. Vale lembrar que são os linfócitos que são responsáveis pela produção de anticorpos. Lembra aquelas células de memória? Algumas doenças você pega apenas uma vez? Isso é responsável pelas células de defesa, células de memória, que são os linfócitos. E os linfócitos, eles ainda podem se diferenciar em linfócito B, linfócito T. Lembra aqui também que a AIDS, ela ataca o linfócito T, CD4+, e daqui, obviamente, tem diversos tipos de linfócitos T, tem diversos tipos de linfócito B. Essa foi a nossa aula de exames laboratoriais. Só para você ter uma breve noção sobre como funciona o leucograma. Importante você saber a função de cada célula de defesa ali. Saber que, no caso, o monócito, ele realiza fagocitose. Saber que o eosinófilo está relacionado a processos ali com infecções parasitárias. Saber, por exemplo, que o basófilo está relacionado a alergias. E quando os neutrófilos estão desviados para a esquerda, significa aquela infecção bacteriana. Sabe que é uma presença de células mais jovens. Tá certo? Beleza? E aí? Gostou dessa aula? Você sabia destas informações? Se você aprendeu algo novo nessa aula, vou pedir logo para você clicar no botão de gostei para eu entender que essa videoaula te ajudou de alguma forma e assim eu vou continuar fazendo mais vídeos como esse. E aí, gostou dessa aula de exames laboratoriais? Quer que eu traga mais aulas de exames laboratoriais? Se a resposta for sim, basta comentar aqui embaixo. Agora que você aprendeu nessa aula sobre o leucograma, agora que você sabe avaliar o leucograma do exame laboratorial, você vai fazer só mais uma coisa. Sabe o que é? Maratonar o Descomplica Enfermagem. Vamos lá. Chega de maratonar Netflix. Bora maratonar o Titio. Vai, clica aqui, vai, clica, valeu!